Seja bem-vindo a mais um Verdade, a Mentira. Hoje vamos continuar à procura de mais verdades que possam estar escondidas atrás de mentiras. Estaremos novamente à conversa com o engenheiro Jorge Chadeu, que também é presidente e fundador das Igrejas Maná, espalhadas por todo o mundo. Engenheiro, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Obrigado e olá a todos. Engenheiro, hoje gostava de começar aqui consigo este programa falando da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Temos até uma notícia que gostava de lhe mostrar e também está aqui Lucília Gago nas entrelinhas, os ataques a Marcelo e à Ministra da Justiça, a comparação entre Costa e Sanches e a campanha orquestrada. Mas eu gostava de lhe ler uma frase que encontrei do discurso que ela teve nos comentários, onde ela fala: não se pode ter dois pesos e duas medidas, não se pode dizer que todos os cidadãos são iguais perante a lei e depois querer dar um tratamento diferenciado à figura de um primeiro-ministro. Ela estava-se a referir a António Costa. Todos os cidadãos têm de ter um tratamento igual. Apareceu esta Procuradora-Geral da República e está a dizer já que há algumas coisas que assustam muitos comentadores e outras pessoas já vão falar lá para a frente. O que é que acha? Eu acho que a senhora merece os meus grandíssimos parabéns e é uma das pessoas que está dentro do sistema de justiça que fez fim-capé e não se dobra ao regime. Porque ela provavelmente foi convidada para fazer parte da Procuradoria-Geral no pensamento que ela ia obedecer. E eu sei que estou a falar porque eu conheço há muito tempo juízes daqui e da acolá, portugueses e tudo, que me dizem que quem quer controlar e controla a justiça são os governantes, que até escolhe hoje aqui o Manel, dizem que é quando uma senhora, como este caso, está no seu papel a defender a lei e a tratar o António Costa como trata todos os outros, o que é que acontece? Todo o regime se volta contra ela. E só dizem mentiras e disparates. Portanto, quando dizem que o António Costa se demitiu por causa dela, não. O António Costa demitiu-se que era uma grande vergonha. Ele foi apanhado com dinheiros nos gabinetes ao lado dele. E a lei da Constituição diz que ele é responsável, não é o Manel e os comentadoreiros que andam para aí, que só dizem disparates. O António Costa é responsável por todas as pessoas que estão debaixo da liderança dele. Todos os atos debaixo da liderança dele. Mesmo que aqueles envelopes tivessem sido apanhados num escritório a 1000 km de distância, ele continua a ser responsável civilmente e criminosamente. Como é que aparece tanto dinheiro? E toda a gente sabe o que é que isso é. São esquemas, brides, como é que se diz? Subornos e fora. E depois, não se esqueça outra coisa. Isto aqui, para mim, como homem de Deus, eu vou falar um bocadinho só como homem de Deus. Deus quer mostrar ao povo português que tem que mudar e que tem o poder para mudar os governantes, porque assim não vamos a parte nenhuma. Então, fez com que isto aparecesse à frente de toda a gente. Vamos na gíria portuguesa diz que foi apanhado com a botija na boca. Agora, o regime quer lavar a imagem de António Costa e fazer com que ele esteja lá na CE e daí vai. Porque o regime tem medo. E está a ver que o juiz não obedece. Então há que atacar a Procuradoria-Geral da República para meter medo aos outros. E essa senhora faz fim-capé e ainda bem. E mesmo, por exemplo, aquela lista dos 50 subscritores que vão falar que a Justiça e a Procuradoria têm que mudar. Não, eles é que têm que mudar. Porque eles é que estão mal. Eles não podem... Ouça lá, a justiça é separada do governo. E quando o cidadão e eles, que muitos deles nem sabem o que é que eu vou falar, são absolutamente ignorantes, não fazem ideia nenhuma do que é que a lei diz. O que é que cidadania diz e democracia diz. Um país é semelhante a uma empresa que tem 3 órgãos. Os donos, os gerentes e o Conselho Fiscal. Os donos somos nós, os portugueses, é o artigo, logo os primeiros 3 artigos. Os gerentes são os que estão no governo. Mas eles têm que governar de acordo com a Constituição, que diz que qualquer lei ou ato do Estado ou ato de uma entidade pública ou poder local que tem que estar de acordo com isto. Quando não está, é ilegal. E, portanto, o Conselho Fiscal,
que é, no caso, a Procuradoria-Geral da República e juízes e tribunais, têm que fiscalizar. Quando eles dizem, agora quer fiscalizar, exatamente, têm mesmo que fiscalizar, porque senão esses juízes são injustos, são eles próprios criminosos. Porque nós, diz aqui a lei que, o artigo 201 ou 202, ou o que é, que eles são soberanos e que são supostos fazer justiça em nome do povo, para defender os nossos direitos. Ora, o António Costa, mesmo que não fosse apanhado com a botija na boca, né? Como é que é? Com a boca na botija. A boca na botija. Ouça, ele era obrigado, quando estava aqui com o Primeiro-Ministro, a fazer cumprir isto. Ou seja, os direitos fundamentais dos cidadãos, como, por exemplo, a direito à casa, à habitação, à saúde, ao ensino e à justiça, não existe. É tudo ao contrário. É uma maldade terrível. Os hospitais, em vez de ter mais, fecham-se. Urgências, por aí fora. É uma lista que nunca mais acaba. Portanto, mesmo sem termos visto isso, o homem já é... Olha o que eu estou a dizer. O António Costa já é um traidor, já é um criminoso. Veja que eu não tenho medo de dizer. Porquê? Eu só tenho que ver isto. E olha que eu conheço os juízes, você está a ser muito duro. Estou a ser duro porque estou farto de ver as pessoas sofrerem e as pessoas a pedir ajuda e as pessoas da igreja a pedir oração e a dizer isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, esta aqui é a verdade. Portanto, a senhora, felizmente, cada vez vai haver mais juízes que não estão para aturar isto. E há até um conjunto de provedores de justiça que vão impugnar ou se manifestar contra estes tais ditos 50, que são os salvadores, não sei o quê, que são nada, desculpe uma expressão, que eu ouço aí na igreja é um bando de palermas, que fazem parte do regime. Não querem é que o regime caia por terra. Engenheiros, antes de irmos aqui falar um bocadinho sobre a Ministra da Justiça, também gostava de lhe mostrar aqui uma notícia. Queria só lhe perguntar uma coisa, porque falou sobre democracia. Vivemos num país democrata? Não, ouça, eu já tenho idade e sou do tempo do Salazar. E de em casa não se poder falar e sermos presos. O meu avô foi preso. O meu avô era general, foi preso numa tentativa de derrubar o regime. E um dos meus nomes eu sou Jorge Manuel Guerra. Então eu tenho orgulho de guerra. Nós estamos num regime podre. Um regime, o próprio Soares, Mário Soares, eu chamo-lhe o Bochechas, Mário Soares já morreu, dizia, temos isso aí registado, que no tempo dele, em que ele, o pai, claro, que era absolutamente contra o Salazar, e eu também, como é evidente, que nunca se viu o povo falar de fome. Nunca se viu o povo não ter casa. E o Crescendo não ter hospital. E hoje, às vezes fala-se algumas coisas, mas não há casas, não há os bens essenciais. Portanto, nós estamos num regime absolutamente podre. Nada disto funciona. Nada. Há 20 e tal anos, um dos vários juízes que eu conheci dizia nem 10% disto se concreta. E isto é escondido. E eu então estou a ensinar o povo, estou a ensinar os jovens, que já são milhares e milhões de jovens, estão a aprender isto para mudar Portugal. Acha então que vivemos numa ditadura escondida? Uma ditadura. Engenheiro, vamos então aqui até à Ministra da Justiça, depois destes comentários da Procuradora-Geral da República. Vou pedir até que coloquem a notícia. Temos aqui a Ministra da Justiça recusa responder às críticas da Procuradora-Geral da República e há um certo lugar onde diz mesmo para ela colocar ordem na casa no Ministério Público. O que é que acha destas alegações? Esta senhora é uma senhora que eu vou tratá-la como uma senhora ignorante. Porque ela não deve saber nada disto. Porque se ela souber, então ela é uma pessoa terrível. Uma pessoa mesmo nojenta. Mas ela não é nojenta, ela só não sabe isto. Primeiro, esta senhora, a Ministra da Justiça, não sabe que ela não pode interferir na vida da vizinha. Não pode dizer à vizinha como é que ela faz o casamento. Não pode dizer como é que a vizinha vai fazer a comida para o marido. Não pode. Também a vizinha não pode interferir na sua vida. Ora, isto é a linguagem do povo. A senhora Ministra da Justiça não manda nos tribunais nem nos juízes. Exatamente. Os juízes, os tribunais e o Ministério Público é que manda em si. Ora, veja lá, se você sabia disto. É um órgão soberano que tem o poder de fiscalizar você e os governantes. Porque, eu vou repetir, porque vocês não sabem nada disto, andam aí com os cursos baratos que escondem-se até a Constituição. E até temos que ver quem é esta senhora. É filha de quem? Do Judice. Judice, que é o quê?
É advogado, não é? É. E trabalha num grande escritório para fazer leis e daí vai. E ela, o que se diz aí na gíria da igreja, ela está ali para defender o pai e os amigos do pai. Eu não estou a dizer isso, eu só estou a dizer o que é que eu ouço. Portanto, é alegadamente. Mas a senhora não sabe o que fala. Então ela vai dizer para o outro pôr a vida, vai pôr a vida em dia. Não, ela não pode dizer isso, porque é assim. Um país tem 3 órgãos. Os donos são os portugueses, nós. O executivo, que é o Estado, para trabalhar para nós. Mas não parece que esteja aqui trocado. O povo é que manda, mas estou a sentir que o povo tem sido escravizado há Exato, mas deixa só acabar. E o Conselho Fiscal fiscaliza os atos dos gestores. Portanto, tem que estar sempre a fiscalizar você, que é ministra. E você, que é ministra, devia ouvir Jesus Cristo. Fazia-lhe muito bem a senhora vir à igreja, pode vir à nossa igreja, eu dou-lhe aconselhamento pastoral para a senhora, pronto, saber melhor as coisas, que é assim. Jesus disse: ó hipócrita, porquê é que apontas dedos aos outros e não vês os teus próprios defeitos? Tens uma trave no teu olho. Neste caso, usando as palavras de Jesus, eu diria que a senhora ministra não tem uma trave, tem muitas, porque ela, como ministra da Justiça, tem o papel de ver que o governo não faz injustiças e vai endireitar as injustiças. Por exemplo, nas escolas é proibido fazer leis onde se ensina religião, ideologia de género. Mas faz. Então a senhora endireita isso, faz favor. Por exemplo, a Constituição diz que nenhum cidadão pode ser tirado de uma casa, seja por que motivo for, sem que o governo, da qual você faz parte, lhe dê uma casa para morar. Ora, isso não existe, minha senhora. E, portanto, faça justiça dentro da sua casa. Não vá fazer justiça na casa onde a senhora não manda nada. É na sua casa é que você deve fazer justiça. E temos hospitais fechados, onde há bebés que não têm ajuda. E mais, olha outra grande injustiça que é, biblicamente falando, de bestas, de pessoas desumanas, de pessoas terríveis. Então você permite, ou vai permitir, agora está aí no início, que continue a haver uma lei que diz que o Estado pode cortar o salário a uma pessoa porque não pagou, não sei lá, não sei das quantas, numa casa onde há crianças e bebés. Diga lá como é que ele vai viver. Como é que o bebê vai comer? A senhora já pensou bem? Portanto, minha senhora, volte-se para Deus, venha à nossa igreja, leia a Bíblia e faça o que é justo e honesto e sincero e pare de falar coisas que, sinceramente, estão mal. Engenheiro, gostava de recuar aqui um bocadinho o tempo a algo que diz que recordar é viver. E vamos aqui andar 10 anos para trás. Eu tenho 2 pequeninos vídeos de excertos de Medina Carreira e Paulo Moraes que já falavam sobre isto que estamos aqui a falar há mais de 10 anos atrás. Vamos ver. Tudo esbarra na Assembleia da República. Nós temos no Parlamento conflitos de interesse permanentes, nomeadamente nas questões que têm a ver com maior sensibilidade económica. Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo, porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. Democracia não sobreviveu. Não, veja uma coisa. O que é que o ex-ministro, um homem honesto, como é que ele se chamava? Medina Carreira. Medina Carreira disse, um monte de vezes, que são gatunos. E a prova está no seguinte: quando um partido está no Parlamento, são os nossos representantes, e diz assim, agora a disciplina de voto, todos são do PS, têm que votar como o partido diz. Que grande vigarice! São ladrões, vigaristas, porque ele não está lá para defender o partido. A lei diz que ele não está lá para defender o partido, está lá para defender o povo que ele representa. São vigaristas. E depois, o Paulo de Moraes tem livros, você pode ir comprar, que mostra as montes de vigarices e o saco azul, que há todos os anos, se eu não estou a erro,
são 5 bilhões de euros que vai para coisas, para fazer pagamentos sem prestar contas. Lá está o que o Tribunal de Contas devia investigar e criminalizar. Uma vez eu falei disso, há muitos anos atrás, que o Tribunal de Contas devia não só fiscalizar e criminalizar. Passado uma semana veio o senhor falar à televisão que não é bem assim. Portanto, estamos num regime terrível que já há 10 anos diziam que vai acontecer e hoje o povo está assim, numa situação muitíssimo grave. E também fui pesquisar nos arquivos da RTP, o vídeo já não está no arquivo da RTP, mas encontra-se se procurar até no YouTube e noutras páginas. Houve uma entrevista a António Arnoux e a António Reis, que eram grão-mestres da maçonaria, que foram grão-mestres e que tiveram uma entrevista com uma das jornalistas, onde foi perguntado foi questionado de que forma é que a maçonaria influencia no poder e na política. Foi interessante porque, se pesquisarem depois aí em casa vai poder encontrar, há um momento em que respondem, houve uma situação muito interessante, que é, antes de ser levada até para a Assembleia, alguns assuntos foram discutidos em primeiro lugar dentro da maçonaria. Então, a maçonaria tem aqui um poder tão forte dentro da política e que já há 10 anos atrás falava sobre este assunto. Claro, é outra vigarice, sei lá. Toda a gente tem esta percepção, não sou eu, é aí na rua, na igreja, cá fora, no café, que estas pessoas que são maçónicas fazem rituais maçónicos e convidam, e eu conheço muitos jovens que são da Igreja Maná que foram convidados e daí vai uma longa história. E são obrigados àquilo que eles chamam-lhe a obediência maçónica. Então eles estão lá a tratar de quê? Do clube de futebol? Não. De fazer o bem aos outros? Não. Olha, nós conseguimos ajudar, não muito, mas conseguimos ajudar bombeiros e tal. Não hoje nem eles darem nenhum carro de bombeiros aos bombeiros. Eles vão negociar os seus próprios negócios, dos seus sócios principais. E, portanto, quando eles influenciam até a justiça e a economia, é isso que se passa. Portanto, faz isso às escondidas. Agora, dizem, mas o senhor tem a certeza? Não, é o que eu ouço falar. É como se costuma dizer alegadamente. Mas, pelos vistos, como eu dizia, aquilo que parece que é, como é que é, aquilo mia. Anda como um gato. Anda como um gato, mia como um gato. Então é capaz de ser um gato. Engenheiro, vamos aqui falar... É um ato totalmente ilegal, totalmente mau. Hoje, felizmente, até os próprios membros do governo não querem dizer que são maçónicos porque parece mal. As pessoas dizem, palhaçada, é o que o povo diz. Já vamos aqui falar um bocadinho sobre os comentadores em Portugal. Eu tenho até um exemplo de uma notícia de Miguel Sousa Tavares. Eu vou pedir que coloquem. Miguel Sousa Tavares, comentador desinformado, sem sensatez e rigor, foi acusado por parte da polícia, PSP e GNR de ter falado algo que não era de acordo com aquilo que na realidade tinha acontecido. Estas notícias cada vez estão a aparecer mais. O povo, as pessoas, as instituições começam-se a queixar que os comentadores não sabem o que é que estão a falar. O que este jornal, ou o que é, diz, eu subscrevo 100%. Este senhor é o que ele é, e ele é desinformado, ele não sabe, ele é professor catedrático, não sei se ele sabe a Constituição, porque há muitos juízes até que nem sabem a Constituição. E sabe, então nem é pior. A mim dá a impressão, e a mim, muita gente, que ele está lá para entreter as pessoas, com o diz que diz, e assim o povo vai pensando como eles querem que a gente pense, mas só que as pessoas já estão fartas disso, já não comem estas coisas. Quando os polícias dizem aquilo, eles estão a dizer o que eu ouço na igreja, ouço na rua, e são comentadores que estão lá para enganar o povo, que estão lá para levar o povo a pensar do jeito do regime, está a ver? Para lavar a imagem das coisas e das pessoas que estão erradas. É o que eu ouço falar aí fora. E eu concordo. E saltando aqui um bocadinho até a América, há também uma notícia de Biden, onde ele diz que o debate que teve com Donald Trump, tem aqui, Biden admite que o debate foi uma noite má e assume foi culpa minha, de mais ninguém. Ele alega mesmo estar exausto e com uma gripe forte. Já ninguém acredita nisto, pois não? Não, ou seja, os americanos estão muito envergonhados e dizem publicamente que, estamos muito, muito envergonhados porque aquilo que o homem parece que ele é mesmo, é o que se diz. E mais, há pessoas muitíssimo importantes
muito proeminentes do Senado, do Parlamento, ou como é que se chama aquilo, e até do Exército, que dizem que o regime que está atualmente a funcionar no governo americano tem uma política má para o mundo e para o interior da América. De tal maneira que eles só pensam em guerras, fazem guerra por tudo para depor os governantes que não lhes obedecem, falam de democracia, mas não fazem, falam disto, daquilo, daquilo, não fazem tudo ao contrário, portanto, cada vez internamente e tudo falam isso. Cá em Portugal a gente não ouve isso porque há uma política de falar só o que convém. E são eles que conseguiram levar a Europa a obedecer a eles e fazer do Putin um inimigo. Foram eles. A ver? E, portanto, chama-se isto uma guerra proxy. É quando a América, no caso a América, usa-se de outro país para fazer as guerras deles. A ver? E, portanto, o que ele diz é apenas o seguinte: convém que ele continue lá, porque ele não diz nada de jeito, mas não importa. Ele tem quem manda mesmo de facto. E por isso uma grande guerra contra o Trump. Eu não sou do Trump, sou de Jesus, mas metade do país está dividido, não sei qual é a percentagem, porque a casa americana está em decadência. Hoje você vê que o Ocidente está a decair. O Ocidente é a Europa, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Está em decadência. E tudo aquilo que era grande, inovador, próspero, deixou de ser. Nós estamos a implodir aqui para baixo, cada vez com mais pobreza, mais manifestações do povo contra os seus próprios dirigentes, em toda a parte. E do outro lado lá, que é do Oriente, há uma riqueza muito grande, não só riqueza financeira, mas uma prosperidade do povo. Muito daquele povo, são bilhões, saíram da pobreza. E, portanto, esse glamour, essa luz que brilhava, já não existe aqui. Aqui brilha mal e está-se a passar para lá. Só que nós aqui em Portugal não sabemos disso porque ninguém nos diz. Mas se você for lá para fora ou vai à internet procurar notícias, você vê que lá fora é que eles estão a progredir. E falando em notícias, não temos aqui connosco, mas pode pesquisar também, saiu uma notícia que um departamento da Google colocou tudo o que tem a ver com Trump e o Partido Conservador cá bem para baixo na lista de pesquisas. Ouça, não é os americanos. Quem controla a América são as secretas e são os grandes poderes económicos. E, portanto, eu ouvi uma vez o fundador da Microsoft, pressionado, perguntava: então, mas você obedece ao governo? Ele um dia estava tão farto e disse: pá, você quer que eu faça? Ou eu obedeço ou eles fecham-me a porta. E, portanto, eles põem códigos para favorecer aqueles que interessam, a quem está no poder. E, portanto, quando a gente pensa democracia, direitos iguais para todos, é só tretas. E, portanto, hoje nós temos notícias absolutamente facciosas. Veja, por exemplo, fala-se jornalistas em Portugal e no resto do mundo. É uma vergonha, porque eu não sou jornalista, mas perguntei jornalistas que dizem assim: se eu dou uma notícia acerca, vamos supor, da Rússia, eu posso falar mal, dizer que, mas espera aí, eu tenho que pôr o contraposto, tenho que ouvir a Rússia. Não, aqui não se ouve a Rússia, só se ouve lá de cá. Está a ver? Tem que haver o contraponto. Portanto, nós estamos num período da Europa em que estamos em grande decadência. E a América também. Portanto, quando eu vejo o Biden, o que é que me faz lembrar? O que é que vem à minha mente? É o que eu acabei de dizer. O homem está lá porque tem que lá estar. Ele não vai dizer nada, não pode decidir nada. Há quem decida por ele. Mas ele é, segundo dizem, ele é doente conforme ele parece que é. Engenheiro, e antes de terminar, gostava de lhe fazer uma questão. Sei que anda por aí alguns rumores que o engenheiro anda aqui focado num projeto sobre jovens e cidadania. Podia nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu tenho muitos jovens, não é? E os jovens
já são muito informados. E os jovens estão a olhar para o futuro, não tem futuro em Portugal. E os jovens, curiosamente, estão-se a voltar muito para Deus, porque deixaram de acreditar, como diz aquele comentário, o bando de ladrões. Não vê futuro e portanto, voltam-se para Deus e começam a pedir ajuda nesta e naquela área. E então, não só eles, mas também outros, como é que nós podemos fazer uma família e não estar sujeito por exemplo, a essa lei da ideologia de género, que eu não quero o meu filho com 2, 3, 4 anos ou 5 anos, ou o que é, mexer em sexo e ouvir essas nojices todas. Então, eu como também tenho advogados, são nossos amigos de DIVAI, decidi, em conjunto com eles, ensinar os jovens o que é cidadania, ou seja, o que é a Constituição. Basicamente, ensinar-lhes o seguinte, muito simples. Primeiro, um país é como uma empresa. Estou sempre a dizer isto. Tem os donos, tem os gerentes e tem o Conselho Fiscal. E, portanto, nós, donos, podemos mandar através da Constituição, não permitindo que nos roubem os direitos. Como? Pondo em queixa-crime os faltosos. E enquanto até aqui eu só pensava que podíamos pôr o ministro, o juiz que não fez justiça, etc., porque é difícil. Porque eles têm, enfim, muita maneira de se autodefender. Eu lembrei-me, aliás, foi Deus que me lembrou, o que é que eu fiz ao longo dos anos. Quando uma entidade, hierarquicamente bem cá em baixo, me atacava, por ordens dos seus superiores, para perseguir, para entrar pelas igrejas ilegalmente, para, enfim, uma série de coisas, eu lia-lhes a Constituição e diz: você não pode fazer isso. E eles respondiam assim: não, eu estou aqui a mandato, por exemplo, do chefe do posto da GNR, ou da Câmara Municipal, ou do Departamento não sei de quê do Estado. Eu disse: sim, mas essa lei é ilegal. Ah, não sei. Se eu não fizer isso, eles vão me prejudicar. Bem, então vou-lhe prejudicar eu assim. Eu vou pôr um processo e participar à Procuradoria-Geral da República, você vai... E ele dizia: pá, isso não, porque depois eu fico cortado no meu salário, fico cortado na minha pensão, pá, não faça isso. Bem, então, você é que decide. Então, eu estou a ensinar aos jovens que, se sabem a lei, por exemplo, o caso da habitação, o teu pai, a tua mãe, o teu vizinho, o teu amigo recebeu uma nota de despejo. Ora, o governo não pode tirar uma pessoa de uma casa sem dar outra. Então, esse jovem vai lá à casa dessa pessoa, dá-lhe um papel com as leis e diz: se vier aqui, ou quando vier aqui alguém para despejar, você diz que não pode fazer. Ele vai dizer que faz, que não faz, mas vai ficar notificado. Eu vou-lhe pôr um processo e você vai ficar sem regalias financeiras. E o agente fiscal, ou como é que chama isso, que quer tirar a pessoa da casa, vai ter medo. Porquê que vai ter medo? Porque agora toca no dinheiro dele, na reforma dele. E ele vai dizer assim: bem, ou obedeça à lei ou obedeça ao chefe. E a gente vai lhe ensinar: você, se obedecer ao chefe, é cúmplice do crime. E se o chefe me atacar a mim, você põe um processo ao chefe, porque ele não pode cometer crimes contra a Constituição. E sempre é engraçado que é baseado no artigo 3, que a validade das leis, ou os atos do Estado, ou atos de uma entidade pública, só são verdadeiros se estiver de acordo com isto. Portanto, eu não preciso ir lá acima, logo aqui na base, me quiser roubar, eu ponho os jovens a ensinar outros jovens, e está um movimento muito grande. Eles reuniram-se agora aqui, depois vem mais a que mais, e vão até fazer programas para ensinar os outros jovens, porque esses jovens, qualquer dia estão casados, têm família, não querem viver dessa forma. São o futuro do país. São o futuro. Engenheiro, chegamos ao fim de mais um programa. Queria agradecer a sua presença, agradecer também a si, que esteve connosco durante estes últimos minutos, e para a semana estaremos cá para mais um Verdade ou Mentira. Não se esqueça que amanhã, pelas 22 horas, terá também o programa do apóstolo Jorge Tadeu, Você é que Decide.